Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pela audiência, peço que você verifique a sua inscrição, se não for inscrito, se inscreva. Peço também que você deixe o seu like para qualificar o nosso vídeo junto ao YouTube. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os 300 milhões de reais, cerca de 300 milhões de reais, que foram repassados pelo ex-ministro da Comunicação do Palácio do Planalto, Paulo Pimenta, ao Sistema Globo de Comunicação. Como se sabe, na semana passada, o suposto presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, demitiu o ministro Paulo Pimenta, também conhecido como Paulo Montanha. Ele é deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República é responsável por distribuir o dinheiro dos pagadores de impostos e tem apenas esta finalidade, para os veículos de comunicação, o que se dá por meio de campanhas publicitárias. Evidentemente que existe um amparo legal e deveria também haver um amparo moral. Qual seria? Campanhas educativas, campanhas de trânsito, campanhas de vacinação, mobilização nacional em torno de questões institucionais importantes, impactantes e que realmente digam respeito ao verdadeiro interesse da sociedade brasileira. Mas o grande objetivo é única e tão somente obter o engajamento dos veículos de comunicação no projeto político e partidário do suposto governo do senhor Lula. Uma das empresas, de acordo com matérias da imprensa nacional, que recebeu verba desde que Pimenta assumiu a SECOM foi o Grupo Globo. É perceptível, né? Por causa disso é que a gente observa o engajamento de pessoas como Daniela Lima, Natuza Neri, inúmeros desses jornalistas aí que realmente estão sendo amplamente rejeitados pela sociedade. Parece que eles estão obtendo o efeito contrário, não é? Mas olha, conforme o levantamento realizado, a partir de dados disponibilizados pela própria Secretaria, o conglomerado de mídia da família Marinho recebeu 278 milhões e 300 mil reais de 1º de janeiro de 2023 a 27 de dezembro de 2024. A observação é a seguinte: o repasse milionário se dá justamente por ações de propaganda oriundas do governo federal. Que propagandas são essas? Você chegou a ver alguma campanha de vacinação de alto nível, alguma campanha de educação de trânsito de alto nível, de combate à desinformação, como eles mesmos falam, de alto nível, ou apenas narrativas, ou apenas discursos? Muito bem. Os 278 milhões e 300 mil reais quase superam os 280,2 milhões que a SECOM distribuiu para veículos do Grupo Globo durante todos os 4 anos em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve no poder. Significa dizer que, enquanto foi presidente, o Bolsonaro colocou em torno de 75 milhões por ano nos cofres da Rede Globo, enquanto que o governo do PT, ou o suposto governo, coloca 300 milhões em média apenas em 2 anos. Bom, isso, de certo modo, termina por, como eu disse, obter o efeito contrário. Nós temos aqui uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, que foi divulgada na sexta-feira, mostrando que 49,8% dos brasileiros desaprovam o suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um crescimento de 2,5% em relação a novembro, quando ele tinha 47,3% de desaprovação. O levantamento mostra também que a aprovação está em baixa. Em outubro apresentava 50,7%, agora está em 47,8%, menos que o índice de desaprovação. Ou seja, aqueles que rejeitam o governo são 49,8%, aqueles que aprovam são 47,8%. Perguntado sobre como avaliam o governo do suposto presidente, também houve alterações negativas. Hoje, 44% consideram ruim ou péssimo. Em novembro, somava 43,1%. Ótima ou boa caiu para 40,8%, quando em novembro, 43,3% elogiavam. Bom, esses dados, eles mostram claramente que o governo está derretendo. O suposto presidente Lula não tem o cacife que imaginava ter para adotar tantas medidas esdrúxulas, estapafúrdias,
praticar tantas aberrações e falas completamente desconjuntadas da realidade, né? A mais recente, um verdadeiro absurdo, quando ele diz que a democracia é como se fosse uma amante e que os maridos gostam mais das amantes do que de suas mulheres, porque as amantes oferecem mais liberdade. Imagine você. E um outro aspecto que também considero como determinante para instigar, não é, essa reação popular contra Lula, quer dizer, as pessoas se sentem estimuladas por conta do próprio governo, é o próprio governo que as está estimulando. A quilometragem das viagens internacionais do suposto presidente em 2024, sempre acompanhado da primeira-dama Janja e de uma gigantesca comitiva de ministros e aspones, assessores de coisa nenhuma. Seria suficiente para dar 2,5 voltas ao redor do planeta Terra. Por que se viaja tanto, né? Não consegue trazer absolutamente nada para o Brasil, a não ser a intriga internacional, o apoio ao terror internacional, aos ditadores internacionais. Ao todo, medindo em linha reta de ponto a ponto os destinos de Lula, o petista percorreu mais de 102 mil quilômetros, tudo bancado pelo pagador de impostos, é claro. Apesar de ser véspera de ano eleitoral, os passeios de Lula em 2025 devem continuar. E já tem gente apostando que ele não terá condições sequer de apresentar o seu nome na disputa presidencial em 2026, tanto por questões de saúde quanto por questões de rejeição. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.